Olha, nós não podemos ficar com falta de apetite. Quando há uma falta de apetite, quer dizer que alguma coisa está errada no nosso corpo, no nosso organismo. Tomara que o senhor nunca tenha passado por isso, mas se o senhor já passou, o senhor sabe muito bem o que eu estou falando. Quando nosso corpo está doente, aí dá falta de apetite, mas isso não é bom. Se a pessoa não alimentar, ela fica fraca, ela enfraquece. Aquela doença, a inflamação, não sei qual que é, vai ganhando mais força e ali a pessoa pode ir a óbito. Passa a mão na cabeça, a Deus me livre. Então nós precisamos ter o apetite, nós precisamos nos alimentar. A mesma coisa é espiritualmente falando. Eu não tenho que ter falta de apetite espiritual, eu preciso me alimentar. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, porque é isso que vai me dar fé para fazer eu vencer qualquer que seja o problema. A gente vê muitas pessoas de Deus fracas, enfraquecendo, desistindo, retrocedendo, largando, abandonando. Às vezes a pessoa não tem força nem de vir ao culto, nem de cantar um louvor, nem de fazer uma oração, dobrar um joelho. Ela não tem força para isso. Ela já aprendeu que é isso que vai abençoar e vai trazer a glória, a presença de Deus, que vai fazer, enfim, mas ela não consegue, ela não tem força para realizar isso. O que é isso, pastor? É porque ela não está se alimentando, mas tem um problema aí. O corpo é uma doença, aí o médico explica melhor para você, uma inflamação, uma infecção, enfim. Agora, espiritualmente falando, às vezes é um pecado, às vezes é uma iniquidade, é uma obra maligna que entrou no meu coração, é um ódio, uma mágoa, um ressentimento, e isso vai tirando o apetite espiritual. O povo, quando estava sendo do exílio da Babilônia, eles precisavam restaurar a terra deles. Mas não era só uma restauração física, que estava tudo destruído, tinha que restaurar também, mas eles tinham que restaurar a fé deles. Eles não estavam mais com aquele apetite ouvindo a palavra de Deus, e muitos ali certamente estavam, como se diz, desacreditados. Não deixe isso acontecer. Tenha sede, tenha desejo, tenha um apetite em ouvir a voz de Deus. Deus, hoje estou começando um novo dia, fala comigo, eu preciso ouvir sua palavra. Você sabe que um dia eu participei de um culto, foi uma bênção, né? E teve ali muitas orações e muito louvor, e eu senti falta da palavra. Aquilo ali me deixou ali, teve muita oração, mas ninguém ministrou a palavra. Foi o Senhor, eu senti falta da sua palavra, que é o que nos ajuda, que nos fortalece. Aí Neemias capítulo 8 diz assim, o versículo 1: chegando o 7º mês, estando o filho de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou, como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E eis o sacerdote trouxe o livro perante a congregação, assim os homens como as mulheres e todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês, e leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens, as mulheres e sábios. E os ouvi de todo o povo estava atento ao livro da lei. Então o povo ali, eles voltaram do exílio da Babilônia, e eles ali começaram a ouvir, começaram a ter ali novamente aquele apetite, aquele desejo de se alimentar das palavras do Senhor Deus. Você não pode perder o apetite de estar num culto, de ouvir a palavra, a pregação do evangelho pleno, genuíno do poder de Deus. Isso não é normal. Se você não tem esse desejo, e olha, eu vou falar aqui, às vezes está errado, não pode. Coisa triste, você tem que ter esse desejo e se alimentar. O povo fez isso. E aí eu vou pular para o versículo 3, depois você lê tudo direitinho, eles foram ensinando, explicando tudo bonitinho. O versículo 3: e no dia seguinte ajuntaram-se
os cabeças dos pais de todo o povo, sacerdotes, levitas, a Esdra, os escribas, e isso para tentarem nas palavras de quem? Da lei. E ali, outro dia, eles voltaram de novo, e todo dia agora eles tinham aquele apetite de ouvir a palavra de Deus. Talvez seja isso que está faltando para você se fortalecer na fé e vencer no nome de Jesus, é de ouvir, de ter o prazer de ouvir a palavra, de ter o prazer de ouvir ali a instrução do Senhor, ter esse apetite. Não pode ser uma imposição, uma obrigação, tem que ser um desejo. Você tem que sentir fome da palavra e Deus vai falar com você, você vai ser abençoado. Pedro fala sobre isso, né? 1 de Pedro, capítulo 2. Pega a Bíblia aí, 1 de Pedro, capítulo 2. O Pedro fala sobre isso. Nós não podemos perder esse desejo. Você vê, o neném quando nasce ali, ele deseja, 1 Pedro, capítulo 2, o seu alimento, que é o leite materno, que a mãe produz para ele. Não tem ninguém que fala para o neném, vai almoçar, vai... vai jantar, é a hora. Ninguém fala isso para o neném, é um desejo. Deus criou assim, ele vai lá e se a mãe não está, ele chora até que a mãe venha. O 1 Pedro 2:2, desejai afetuosamente com os meninos novamente nascido o leite racional, não falsificado, para que por eles vais crescendo. Cuidado, hein? Porque tem muita gente que às vezes está errado e quer ouvir uma palavra para justificar o erro dela. Não, aqui está dizendo, o leite é o original, não é o falsificado, não. Não é o adulterado, não é o quebra-galho, não, é a verdade. A verdade tem que converter, então eu vou converter. Tem que abandonar o pecado, vou abandonar o pecado. Tem que deixar, então, tem que mudar, então eu vou mudar. Tem que ser o leite verdadeiro, o puro, sem mistura, sem falsificação nenhuma. Mas você tem que ter esse apetite pela palavra. Fala, Deus, eu quero ouvir o Senhor, vou praticar. Você vai se tornar forte na fé e vai vencer. Tem um copo com água, segura nas suas mãos. Pai Todo-Poderoso, eu oro agora, invoco o seu poder, eu peço poder sobre esta água, para que esta pessoa seja espiritualmente curada, restaurada, e tenha o desejo ardente pela sua palavra, para que ela tenha força na fé, em nome de Jesus. Beba da água. Oh Deus, e agora eu oro, repreendo todo o mal e digo: o mal, você está amarrado, repreendido. Saiam, vão embora, em nome de Jesus. Sai câncer, caroço, nódulo, sai esta doença cardiovascular nas veias que estão aí se entupindo, as veias sanguíneas. Sai agora todo entupimento agora. Deus, Senhor é poderoso para fazer agora com esse mal. Sai dessa veia agora, essa obstrução sai agora, em nome de Jesus. Eu amaldiçoo, digo: vai embora, para nunca mais voltar. Pai, muito obrigado. Oh, graças a Deus. Olha, um forte abraço. Dá um glória a Deus aí nos comentários. Comenta, é importante. Compartilha, manda para 5 pessoas que perdeu o desejo pela palavra. Elas vão ser restauradas em nome de Jesus. Forte abraço e até amanhã.